A paz do Senhor para todos, que alegria estarmos mais uma vez aqui, a fim de comentarmos as lições bíblicas para adultos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Para nós é uma grande honra, uma grande alegria e espero que para você também. Pois é, estamos chegando já ao final de mais um maravilhoso ano. Mas, pastor, maravilhoso, sim, um ano alvissareiro, um ano alegre, um ano cheio de Deus, cheio de muita alegria. Porque ainda que os montes se abalem, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, mesmo que tudo dê errado, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Não foi isso que disse o profeta Abacuque? Não foi isso que disse o salmista? Pois é nesse espírito que estamos chegando à nossa 11ª lição, cujo tema é promessa de provisão. Como tem sido a sua vida? Você tem notado, visto, sentido a provisão de Deus em cada ato, em cada momento? Saiba que nem sempre Deus está ao nosso encalço, dando sempre o de bom e de melhor para que não nos falte nada, mas no final das contas dá tudo certo, tudo é provido para a glória do nome dele. Vamos então, coloca aqui na tela o mapa da lição. Está aqui o texto áureo, a verdade prática, a leitura diária, a leitura em classe. Depois passamos para os objetivos, os tópicos e a conclusão. Esse é o nosso mapa da nossa lição de número 11. Vamos lá, o texto áureo diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Mateus capítulo 6, versículo 25, a parte A. A nossa verdade prática diz assim: o Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Isso aí. A leitura diária, segunda-feira vai falar sobre a bênção de se entregar e descansar em Deus. Na terça, lançando nossa ansiedade sobre Deus, porque Ele cuida de nós. Na quarta-feira, contentando-se com o Senhor nosso Deus. Na quinta-feira, cuidando de todas as esferas do nosso ser. Na sexta, as preocupações e inquietações marcam o nosso tempo. E no sábado, a provisão da presença do Espírito em nossas vidas. Esse é o nosso tema, esta é a nossa lição, este é o momento em que nós vamos agora destrinchar, detalhar. E se no primeiro momento nós encontramos o mapa, o panorama, agora nós vamos descer abaixo da superfície, nos detalhes. Vamos então à leitura bíblica em classe. Desde o momento em que nos propusemos a fazer esta aula, nós decidimos que iríamos ler sempre o texto, a leitura bíblica em classe. Alguém diz assim, mas comentarista, não precisa, é um tempo que se gasta, precioso, que poderia se estar comentando, descendo a minúcias. Negativo. Ler a palavra de Deus está no cerne, é a raiz de tudo. Seja para o comentarista, seja para o teólogo, seja para o ensinador, seja para o preletor, para qualquer um. A leitura da palavra de Deus é base. Certa vez, li que um grande pregador estadunidense, ele chegou para uma enorme cruzada, num grande estádio, e então as pessoas notaram que ele não trazia um exemplar da Bíblia Sagrada. E lhe perguntaram, mas você não tem a Bíblia Sagrada? Não traz? Ele disse, eu li a Bíblia toda antes de chegar.
mas eu não ando mais com ela, porque isso afasta as pessoas. Isso é, disse ele, um entrave às pessoas. Talvez ele pensou, a Bíblia vai me fazer parecer muito religioso. Então ele disse, as pessoas querem o dia a dia, as pessoas querem que converse com elas. Sim, é claro, ele tinha algum tipo de razão. Se fosse no sentido prático, se a Bíblia fosse apenas mais um livro de filosofia, ou mesmo de teologia, ou de análises empíricas, científicas, ou seja, elas quais forem. Mas não é. Ler a palavra de Deus por si só, por si mesmo, já gera uma modificação no nosso ser, no nosso espírito. Nunca caiamos nessa tentação de irmos a comentários, mais comentários, passando por cima da palavra de Deus. Tá certo? Então, vamos à leitura bíblica antes um chá. A nossa leitura está em Mateus capítulo 6, e o versículo 25 em diante, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou o que beberemos, porque com que nos vestiremos. Assim foi a lição. Terminou de um modo meio inusitado, né? Vamos aos objetivos da lição. Primeiro, conscientizar de que o Senhor provê as necessidades básicas de seus filhos. Segundo objetivo, enfatizar que o Senhor Jesus é a solução para o mal da ansiedade que assola o mundo. E terceiro, explicar a provisão divina no âmbito espiritual. Os tópicos seguem na mesma toada. Primeiro, a provisão das necessidades básicas. Segundo, a provisão das necessidades emocionais. Terceiro, a provisão das necessidades espirituais. A provisão das necessidades básicas. Abraham Maslow, ele disse que o homem tem 5 tipos de necessidades. Desses 5 tipos, eu condensei-as em 3 tipos básicos de necessidades. Primeiro, fisiológicas. Comer, defecar, urinar, tomar água, tomar ar, o oxigênio, o sol também, o repouso, a saúde, o exercício. Tudo isso são necessidades básicas, sem as quais a pessoa humana não sobrevive. Então, necessidades fisiológicas. Há também a necessidade de segurança, abrigo, ter um teto, a estabilidade. O ser humano tem que saber onde vai passar a noite. Do contrário, torna-se um ser ansioso, instável. Também o lado social, se sentir querido, sentir pertencimento, ser incluído, ter suas capacidades, os seus dons, os seus talentos reconhecidos, autoestima, tudo isso são partes sociais. Então, são 3. Primeiro, o ser fisiológico.
depois o ser emocional, mas também o ser social. Essas são necessidades do ser humano. E aqui a lição também nos traz a provisão das necessidades básicas. É preciso que a gente compreenda uma coisa interessante, que há tempos e tempos. Há tempos de guerra, tempos de perseguição, tempos de pestilência ou pestes, em que o básico já está bom demais. Em que ter saúde ou uma saúde melhor do que os demais já é suficiente. Ter com que nos vestirmos também é suficiente. Mas há momentos em que ter o básico do básico é muito pouco. Então, o apóstolo Paulo, ele diz que Deus nos dá em abundância para também podermos socorrer aqueles que necessitam. Nesse caso, o básico já não é suficiente. Você tem que ter para si e ter em abundância para repartir. Porque o apóstolo disse, cada um será recompensado pelo que tem e não pelo que não tem. Essa é uma lição muito importante. Um certo pregador, muito antigo, muito famoso, ele hoje é um homem caído, por assim dizer, mas ele tinha uma tirada muito especial. Ele disse que quem tem, quando mais ninguém tem, tem para ter que repartir com quem não tem. Então, se Deus, meu querido Guilherme, nos dá em abundância, é para que a gente possa também socorrer aqueles que nada têm. E nós também, quem sabe um dia precisaremos ser socorridos também. Então, obviamente, se você fez o primeiro ano, qual é a tendência? É fazer o segundo, é fazer o terceiro, é se aprofundar através de uma graduação, e depois uma pós-graduação e outra pós-graduação, e depois o mestrado. Veja que já estamos saindo do básico. Se fôssemos nos acomodar, então precisava apenas sermos alfabetizados, ou seja, sabermos os números e o alfabeto. Então já estaria bom. Mas isso não é suficiente em termos de paz, em tempos de paz, melhor dizendo. É preciso muito mais. O ser humano, ele precisa sempre avançar. Agora, no momento de fome, no momento de guerra, como eu já houvera dito, então o básico já é suficiente e a preocupação desmedida com o dia de amanhã é condenada. Preste bem atenção a isso. Então, o Senhor, no livro de Mateus, no capítulo 6, ele nos assevera, não andeis ansiosos. Você sabe, a ansiedade é o mal do século. A ansiedade é um estado de ânimo, de espírito, que pressiona o ser humano quanto a algo que poderá acontecer ou que deveria ter acontecido, de sorte que ele se sente impotente diante da grandeza das dificuldades. E então, a tendência desse ser humano é ficar com a boca seca, ressecada, tremores, se sentir inseguro em sair, chamado também a síndrome de pânico, né? Tem também as palpitações. Então, tudo isso são sintomas da ansiedade. Você se lembra da pandemia? Como a pandemia gerou pessoas ansiosas? O que havia ali, dentre outras coisas? O medo de ser atacado por aquela enfermidade chamada Covid-19. Era um medo terrível,
porque ninguém sabia as consequências verdadeiramente. Ah, pastor, mas todo mundo sabia que podia matar. Mas teve muita gente que teve a doença 1, 2, 3 vezes e nunca morreu. Então, o grande problema não era só a mortandade, era a instabilidade que ela gerava. Então, ao mesmo tempo, não podia estar com as pessoas que se conhecia, que se amava, né? Gerou um clima de tensão tal, até mesmo os remédios que eram receitados pelos médicos eram contestados por outros médicos e gerou assim um distúrbio, gerou assim uma perturbação tal que agravou enormemente o problema da ansiedade e desde então nunca parou. Nós temos encontrado pessoas e até nós mesmos muitas vezes somos assaltados pela ansiedade. E nesse caso da Bíblia, nós vemos que os discípulos de Cristo estavam preocupados com o dia de amanhã. O que é que a gente vai vestir amanhã? O que é que a gente vai comer amanhã? O que será da nossa vida amanhã? O que serão dos nossos filhos amanhã? E tudo isso gerava uma ânsia, uma ansiedade. Veja que, enquanto Jesus Cristo andava, muitas pessoas acorriam a ele em busca de cura para o seu corpo, mas também corriam após ele em busca de do pão que perecia, como disse o próprio Senhor. Mas elas estavam querendo não morrer de fome. Então, mas a primeira grande notícia é que o nosso Senhor, ele provê todas as coisas. Ele se preocupa conosco, com a nossa vestimenta, com a nossa alimentação, ele se preocupa com o nosso bem-estar. Glória a Deus, aleluia. Então, o segundo subtópico é a provisão do alimento diário. É por isso que na sua oração, chamada oração dominical, o Senhor, ele diz: quando orardes, orareis assim. Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Então, ali, primeiro, está falando que o pão é de cada dia. É como se fora o maná. O maná era diariamente, o pão de cada dia. Isso significa dependência de Deus. Precisamos depender de Deus para tudo, porque se nós tivermos, como aquele homem, um acúmulo de trigo para muitos anos, então aí sossegaremos. Até para trabalhar para o Senhor, que nada, hoje não, deixa para amanhã. Tem muita gente pregando o evangelho, não é só eu que preciso pregar, não. Não é verdade? Há um relaxamento, esconde o seu talento debaixo da terra e espera ver o que é que vai dar. Mas o Senhor nos ensinou a depender dele. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. E amanhã pedimos, dai-nos hoje. Se tiver alguma sobra, repartimos com os irmãos. E se tiver alguma sobra nos outros dias, nós estaremos sempre comendo. Mas sempre sabendo que é Deus quem concede este alimento para nós. Então, ele nos dá a provisão diária. A provisão da vestimenta vai no mesmo caminho. Ora, Deus, desde que o homem houvera pecado, ele providenciou a cobertura da nudez através da morte de uma ovelha. Ele encobriu, ou melhor, o homem se encobriu com folhas de parreira, mas o Senhor encobriu com pele de animais. Desde ali, o pecado demonstrava que a vergonha em se estar nu, ela tem que existir. E Deus então cobriu o homem e também a sua mulher. Desde então, o homem sempre está se cobrindo. Ah, mas tem uma tribo que não se cobre. Gente, existem muitas pessoas que não se cobrem, nem por isso é uma coisa normal. A maior parte, a grande parte das tribos, elas têm alguma cobertura, elas sempre estão cobertas de alguma coisa para que não se mostre a sua nudez. Isso não é algo praxe, isso não é algo costumeiro, isso é exceção no mundo inteiro. No mundo inteiro, onde você for, as pessoas se cobrirão. Isso não é reservado apenas ao Ocidente,
nem a nações cristãs. Não, isso é próprio do ser humano. Cobrir as suas partes pudendas ou púdicas, isso é natural, desde que o homem é homem e desde que o mundo é mundo. Mas, e quem não tem como se cobrir? E aí entra uma coisa interessante. Há muitas pessoas que se cobrem, se vestem de maneira opulenta, né? Há paletós que custam 15 mil reais, né? Obviamente, quem tem dinheiro pode muito bem se cobrir assim, e tem alguns meios que é até necessário que nós tenhamos uma vestimenta especial. Sim, é claro, mas é preciso também olhar para os irmãos ao lado, para o companheiro ao lado, né? Sempre termos este olhar caridoso, este olhar de misericórdia. Os sheik árabes têm roupas que beiram quase 100 mil dólares. Faz parte do capitalismo, né? Chamado capitalismo selvagem, mas o que acontece é que tem muitas pessoas que não conseguem nem se cobrir, que estão passando frio e também calor. Mas a estas pessoas, o Senhor tem uma palavra nesta hora. Ele é provedor. Se o Senhor veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã não existe mais, e nem Salomão, em toda a sua glória e esplendor, se vestiu como qualquer delas. Por quê? Porque quem vestia Salomão eram os seus súditos ou ele mesmo. Mas quem veste as ervas é o próprio Deus. Como é bom ser cuidado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A sinopse do tópico 1 é Deus. O Senhor é o provedor das necessidades básicas de toda a criação, sobretudo do ser humano em sua tricotomia. Então Deus provê as nossas necessidades básicas, não é? Necessidades fisiológicas. Deus provê também o pão diário e Deus provê também a nossa vestimenta. Creia em Deus, mesmo que neste momento você esteja passando uma dificuldade muito grande, quer seja financeira, sentimental ou espiritual, o nosso Deus, Ele vai te prover. Vamos, então, ao tópico do número 2, a provisão das necessidades emocionais. É isso aí. O ser humano é um ser tricótomo ou tricotômico. Ele é formado por espírito, alma e corpo. Nessa progressão, espírito, porque foi Deus quem lhe deu, veio de Deus, a alma, que é a junção ali entre espírito e corpo, ela é um intermédio, não é? Nós, na verdade, não somos uma alma em que habita um corpo, mas um corpo em que habita a nossa alma. O Espírito Santo, ele vem habitar dentro do nosso corpo e o Espírito do homem, ele conversa com o Espírito de Deus. Então, o ser humano, ele é feito de carne, osso, medulas, nervos, e todo esse aparato, esqueleto, pele, que é o maior órgão do corpo, e é uma coisa maravilhosa. O ser humano é algo que nenhum robô, nem o Optimus poderia jamais ser nem de longe parecido com o ser humano, porque o salmista disse, no Salmo de número 139, tu me entreteceste, não me entristecesse não, me entreteceste, estando eu ainda no ventre da minha mãe, visto que de um modo tão maravilhoso eu fui criado. Né? Então nós somos seres, apesar de sermos tricótomos, mas essa tricotomia, ela só se entende na sua plenitude em termos de formalidade acadêmica, mas mente não consegue compreender.
porque estão inseridos os três. Se alguém abrir o meu corpo aqui, não vai achar minha alma. Não, não vai achar minha alma. Mas a alma está no coração, pastor, então abre o coração para ver onde é que está a alma. Não, não vai encontrar. Mas ela está aqui. Ela sou eu. Eu sou o Cleovaldo Espírito, eu sou o Cleovaldo Alma, eu sou o Cleovaldo Corpo, né? Está tudo aqui. O corpo não tem emoção. O corpo responde à emoção da alma, né? Um corpo não tem moral. Quem tem moral é a alma. Um corpo não tem conhecimento. Quem tem conhecimento é a alma, né? E é a alma quem dita as ações do corpo. Se a alma estiver obedecendo ao espírito, então o corpo vai realizar coisas boas. Por isso que naquele dia está escrito que nós daremos conta de tudo o que fizermos por meio do corpo. Então o corpo é um intermédio. O corpo é o intermediador da alma com as pessoas, com o ambiente social, com a natureza. Mas nós não somos apenas corpo. Senão, carpe diem, curta o dia, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Não, existe uma alma que é imortal e que teremos que prestar contas a Deus, porque o nosso corpo é volúvel, o nosso corpo passa, ele será deteriorado e posteriormente transmudado ou transformado num corpo glorioso. Então ele passa. Paulo chama esse corpo de tabernáculo terreno. O que é tabernáculo terreno? É o lugar onde a gente mora, a nossa alma mora, nesse corpo. Mas ele vai se deteriorando, vai tudo caindo por causa da lei da gravidade, ou da força da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, puxando a gente para baixo. Mas existe uma força muito maior que vai puxar a gente para cima. Glória a Deus, quando for dada a ordem, soada a voz do arcanjo, aleluia, a trombeta de Deus, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados a fim de encontrarmos com Ele nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Não haverá força da gravidade capaz de nos prender a este chão. Nós estaremos com o Senhor. Então somos seres integrais. Integer quer dizer um. A palavra integral quer dizer um. Como se forma o um? Ele é formado de muita coisa. O um é formado de muita coisa, mas ele é um só. Ele é uno, né? Ele é uno. Agora, mais uma vez, voltamos ao subtópico do tópico 1, a ansiedade no mundo. A Organização Mundial de Saúde, ele emite os seus alertas de que a ansiedade no mundo atingiu níveis alarmantes e, principalmente, tem atingido as crianças e também adolescentes. Quantos adolescentes com problemas sérios de síndrome do pânico, síndrome do pensamento acelerado? Meu Deus, quantas pessoas ansiosas. E aí, as redes sociais cooperam enormemente para destruir ainda mais este pequeno arcabouço que forma a nossa alma. Porque as pessoas, eu disse a vocês, querem ser reconhecidas. Quando ela vê alguém com mais maquiagem, mais linda, mais cabelo, mais sobrancelha, mais dinheiro, mais seguidores, mais carros, mais boa vida e tudo, a pessoa que já não tem uma estrutura espiritual boa, então perde totalmente a estribeira. E aí diz, para que eu sirvo? Eu não sirvo para nada, eu não valho nada. Mas esse é um momento muito especial e eu gostaria de falar para vocês aqui nessa Câmara. Você tem o valor que Deus te dá. Aqueles que não te valorizam não são de Deus, porque o diabo vem
como um ladrão, para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus Cristo veio para que tenha vida e a tenha abundantemente. Mas para que você possa ter essa força, que não se acha em livros de autoajuda, que não se acha em diversão, nem raves, nem bailes funk, não se acha em viagens, não se acha em nada, a não ser em Jesus Cristo. É Ele a fonte de todo o bem, é Ele a fonte de toda a transformação. Tendo Jesus, você tem tudo. Vamos ao terceiro subtópico, a solução para a ansiedade. Eu já falei, já me antecipei aqui, né? Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Ele não tem nada. Procura Jesus, procura Jesus, procura Jesus. Vamos então à sinopse do tópico 2. A ansiedade é um mal global na atualidade. Entretanto, assim como nas enfermidades de ordem física, através de Jesus e da sua palavra, também podemos obter a vitória sobre ele. Jesus cura o corpo, ele cura as enfermidades, seja elas quais forem. Jesus também cura a nossa alma. Ele costura os corações rasgados. Ele passa um bálsamo nas almas doídas. O Senhor, ele consegue romper até mesmo aqueles pensamentos deletérios, aqueles pensamentos maus do passado, a culpa desmedida. O Senhor, ele apaga tudo e lança num mar chamado mar de esquecimento para a glória do nome dele. Vamos então ao terceiro tópico. A provisão das necessidades espirituais. Agora sim. Agora sim. Primeiro, a necessidade de salvação. Veja bem. Está escrito que todos pecaram e ficaram separados ou destituídos. Perderam o direito à glória de Deus. Todos nós andávamos iguais a ovelhas desgarradas, cada um ia pelo seu próprio caminho. O Salmo de número 54 diz assim: do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que busque a Deus. Mas ninguém, não há um justo, nenhum sequer. Todos se desviaram, todos a uma se fizeram inúteis. Então, todos precisamos de salvação. O que é salvação? Salvação é reintegração a Deus. Salvação é religação a Deus. Estamos desligados. Precisamos nos ligar novamente. Como assim, pastor? Explique novamente. Claro. Imagine que você era de uma família abastada, rica, maravilhosa, em que os sentimentos afloravam, você pintava quadros, você era muito bem quisto, você era muito bem colocado, tinha muita honra, mas de repente, por causa de um erro crasso seu, então você foi desligado daquela família, foi deserdado. Você não fica mais aqui, você cometeu um erro muito grave, a partir de hoje você não é mais meu filho. E você sai perambulando pela rua e procurando um lugar aonde passar a noite. Você está com frio, você está faminto, você está sem pertencimento, você não tem mais nada. Tudo aquilo que você tinha, você perdeu por causa do seu erro. Mas você sabe que o coração do seu pai é um coração mole. Você sabe que se um dia chegar para ele e dizer: pai, eu pequei contra o Senhor e pequei contra Deus. Eu não sou nem digno de ser chamado seu filho, mas pelo menos me arruma um lugar aí para trabalhar, que aqui está ruim, aqui está mal. Então, aquele pai diz: olha, meu filho, você errou demais. Para que você possa ser reintegrado a essa família, você teria que morrer, você teria que pagar com o seu próprio corpo. Mas aí é que entra o processo de salvação. Porque nós que merecíamos a morte, Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, para que através da sua morte
nós pudéssemos ser reintegrados a Deus. Isso é salvação. Isso é substituição. Glória a Deus. Ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua ressurreição. Aleluia. Então, a segunda necessidade, e essa também é uma necessidade básica do Espírito. É uma necessidade básica do Espírito. É a necessidade da presença e direção de Deus. Não podemos ser autômatos, robôs. Não podemos viver como se não dependêssemos de Deus. Precisamos de Deus. O salmista, depois que pecou, no Salmo de número 51, ele disse: Senhor, eu queria te dar sacrifício, ofertas, mas tu não quiseste. Sacrifício agradável a Deus é o coração contrito. A um coração abatido e contrito, tu não desprezarás. Mas o salmista tinha um pedido essencial a Deus. Senhor, não me lances fora da tua presença, nem arranques de mim o teu Espírito Santo. Ele viu o exemplo de Saul, quando lhe foi tirado o espírito e então foi dada permissão para que um espírito mau adentrasse Saul. E Davi, ele viu como foi feio, como foi ruim, quando aquele rei surtava e queria matar todo mundo, inclusive ele, Davi. Ele diz: não, retira de mim o teu espírito. Não, Senhor. Quantas pessoas que outrora foram cheias do Espírito Santo, mas que se deixaram levar por pequenos ódios, pequenas raivas, foram se afastando de Deus. Ei, hoje é o tempo de retornar, hoje é hora de voltar, hoje você está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o seu coração, você não foi criado para a morte, para o inferno, mas para receber a herança de glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa de Deus, você precisa da direção do Espírito Santo, você precisa sentir essa presença poderosa, porque o Espírito Santo ele nos auxilia nas nossas fraquezas, porque não sabemos pedir como convém, mas ele vem e pede por nós. Glória a Deus. E essa, por fim, é a terceira necessidade, a necessidade do Espírito Santo. Olha, gente, o Espírito Santo, ele em tudo é necessário. Mas há um momento em que a efetividade do Espírito Santo, não somente a sua presença, não somente o seu consolo, mas a efetividade do Espírito Santo nas questões evangelísticas, ele é essencial. Porque senão nos desgastaríamos e não teríamos resultados. Por isso que Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Quando desceu o Espírito Santo naquele lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios, então eles tiveram força, tiveram brios, agora não era nada da carne, nem do emocionalismo, embora as emoções também fossem usadas, que o homem, eu disse a vocês, é tricótomo, não podemos, não irmão, não pode ser emoção não, tira a emoção do homem, tira a emoção de mulher, e você vai ter o quê? Nada, não, você não vai ter nada, porque o Espírito Santo, ele usa o nosso corpo para trabalhar, ele usa as nossas mãos para o seu serviço, ele usa os nossos pés, ele usa as nossas emoções também. Claro, o nosso desejo, é ele quem opera em nós o quê? O querer. E também o efetuar para a sua glória. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Deus. Deus está presente aqui neste lugar, louvado seja o Espírito Santo. Quando a gente fala nele, né? O Espírito Santo não é apenas uma pomba, o Espírito Santo não é uma língua de fogo, o Espírito Santo não é um vento, o Espírito Santo não é um sopro, o Espírito Santo pode se manifestar através de todas essas formas aí, mas o Espírito Santo é a pessoa da Trindade, ele é Deus, glória a Jesus, e ele está presente. Vamos terminando, que a coisa está aqui, está boa. Está gostosa. Como tem sido a escola dominical aí? Não pode dar um glória, não pode dar um aleluia, não pode dar um amém, tem que ser... Não, irmão, aqui é só para estudar. Cuidado aí, viu? Como seres tricotômicos, além das necessidades físicas e emocionais, também temos as carências espirituais, as quais, por meio do Espírito Santo, o Senhor também nos provê. Então, há também carências espirituais.
Ô professor, o senhor falou sobre necessidades básicas. Eu falei necessidades básicas, mas veja que há necessidades básicas nas 3 esferas do ser. Na esfera fisiológica, por exemplo, não há necessidades básicas. Você passa 1 ano sem urinar? É possível? Não, então é necessidade básica. Você passa 1 ano sem respirar? Você não passa nem 10 minutos sem respirar, sem morrer. Você passa 50 dias sem se alimentar? Tem gente que não passa nem 1 hora. Então veja, são necessidades básicas do ser humano, mas fisiologicamente falando. Agora, espiritualmente falando, você pode viver sem o Espírito Santo? Você pode viver sem a oração? Você pode viver sem a palavra de Deus? Não. Então, tanto comer a comida física, tanto respirar o ar, o oxigênio, tanto nos exercitar, são necessidades fisiológicas, básicas, mas também a palavra, a oração, ela também faz parte da necessidade básica do nosso espírito e da nossa alma também. A nossa alma precisa interagir. A nossa alma não pode ficar solitária. A nossa alma tem que ter uma higiene mental, um momento de meditação na palavra de Deus. A nossa alma precisa estar em comunicação com os santos, para que a sua alma, para que o seu psique, ele seja sadio, é preciso também ter alguns cuidados. Está muito estressado? Ouve um hino. Ouve um hinozinho bonito. Tem até um jovem novo aí, cantando que é uma beleza. Paula, Osés de Paula. Rapaz, minha esposa bota lá para ele cantar, que coisa maravilhosa. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros. É mais ou menos isso aí. Né? Tem outro jovem também aqui, despontando, uma coisa linda, chamado Vitorino Silva. Meu Deus. És orvalhos que cai sobre a relva. Uma coisa linda. Tem outro também um pouquinho mais amadurecido, é Feliciano Amaral. Que coisa linda, maravilhoso. Os jovens não sabem nem para onde vai. Mas, gente, é higiene mental para a sua alma. A leitura de um livro, a leitura de uma lição. Hoje nós vivemos num estado que, como diz o outro, é osso, viu? Não dá para sentar numa praça para ler a Bíblia, para sentar numa praça para ler um livro qualquer, um romance, um livro de poesia. Infelizmente. Mas, lá no parapeito da sua janela, abre um livro e começa a folhear, passa ali algumas horas, voando a sua mente, vai no Azerbaijão, vai em Butão, vai na Albânia. Oh, meu Deus, quantas vezes a gente dá uma voada, né? A palavra de Deus, lê o livro de Atos, você vai viajar lá pela Ásia Menor, vai viajar ali pela Macedônia, pelo princípio da Europa, pelas ilhas gregas. Que coisa maravilhosa. Isso tudo é higiene mental, né? Tem muita gente que está ansiosa, estressada demais, porque não para também para conversar um pouquinho com os mais velhos, principalmente com crianças, né? Está sempre na TV, vendo crime, vendo polícia, vendo problema, está sempre no zoólogo da vida, vendo o dólar foi para 6,10, o dólar baixou, a bolsa caiu. Meu Deus, é um estresse terrível. Dê um tempo para você, dê um tempo para pensar nas coisas divinas, dê um tempo para ver que em sua casa ainda tem muita gente boa. Assim, meus amados irmãos, nós terminamos mais uma lição, né? A próxima lição é a promessa de vida abundante. Não percam, estaremos aqui. Comente, se inscreva, compartilhe e que Deus abençoe a todos abundantemente em Cristo Jesus. Até a próxima lição. CEADEB TV,
Uma herança de fé pra você.